Quantas vezes você já traiu sua própria essência para ser aceito por pessoas que você nem gosta de verdade? Você já se perguntou por que carrega essa sede de verdade que ninguém ao seu redor consegue compreender? E se toda essa energia que você gasta tentando ser normal fosse exatamente o que está impedindo você de ser você mesmo? Vejo você. Vejo como você se sente deslocado, como sua alma grita por algo que não consegue nomear, como carrega essa sede de verdade que ninguém ao seu redor compreende. Você é diferente, não é? Diferente de uma forma que nunca conseguiu explicar. Diferente de uma forma que sempre tentou esconder. Na mitologia grega, Cassandra tinha o dom de ver a verdade, mas foi amaldiçoada a nunca ser acreditada. E se eu te disser que você carrega um dom similar, que sua diferença não é maldição, mas uma forma única de ver o mundo? Durante anos, me senti como um estranho tentando se passar por alguém comum, até que descobri que não era eu quem estava errado. Era o mundo que havia perdido a capacidade de reconhecer a autenticidade pura. E quando abracei minha natureza de tolo, minha vida finalmente fez sentido. Se esse vídeo chegou até você, é porque existe um chamado ancestral ecoando em sua alma. Vou te mostrar por que você sempre se sentiu diferente, por que sua sensibilidade é seu superpoder e como abraçar sua natureza sagrada pode transformar sua existência. Irei te contar sobre o dia em que quase morri tentando ser normal. Como descobri que estava vivendo uma mentira coletiva que todo mundo aceita como verdade. E como um arquétipo milenar me salvou de uma vida sem propósito. Deixa eu te contar sobre uma criança que sempre soube que não pertencia a este mundo. Uma criança que via cores onde outros viam preto e branco, que sentia a dor alheia como se fosse sua, que questionava verdades que todos aceitavam sem pensar. Essa criança era eu, e suspeito que também era você. Desde pequeno, eu tinha uma capacidade estranha de ver através das máscaras das pessoas. Conseguia perceber quando alguém estava mentindo, quando estava sofrendo, quando estava fingindo ser feliz. Essa sensibilidade me tornava diferente, e ser diferente me tornava alvo. Então aprendi a arte da camuflagem emocional, esconder minha verdadeira natureza para sobreviver em um mundo que punia a autenticidade. Você sempre se sentiu como se estivesse assistindo a vida de fora? Como se houvesse um vidro invisível entre você e o resto do mundo? Como se falasse uma língua que ninguém compreendia? Essa sensação de não pertencer não era defeito seu, era seu chamado tentando despertar. Por que as pessoas mais sensíveis são chamadas de fracas? Por que quem questiona é rotulado de problemático? Por que a autenticidade é vista como loucura, enquanto a falsidade é celebrada como normalidade? Não é coincidência. É uma sociedade que perdeu a conexão com o sagrado. Rumi disse, não tente ser normal. Uma pessoa normal nunca mudou o mundo. Eu passei anos tentando ser normal, tentando encaixar minha alma quadrada no buraco redondo da sociedade. Resultado? Me senti como um impostor na minha própria vida. Minha diferença era minha maior riqueza, mas eu a tratava como minha maior vergonha. Sabe o que descobri? Minha inadaptação não era doença, era saúde. Minha recusa em aceitar o inaceitável não era teimosia, era integridade. Minha dificuldade em fingir não era problema social, era pureza de alma. Eu não estava quebrado tentando me consertar, estava inteiro tentando me fragmentar. Você já se sentiu invisível mesmo estando no meio de uma multidão? Já teve a sensação de que fala, mas ninguém escuta de verdade? Já sentiu que sua alma clama por algo que não consegue nomear? Já se perguntou por que nasceu com essa sede de verdade que ninguém ao seu redor compartilha? Eu entendo, porque você não é como os outros. E isso não é problema. É propósito. Cada vez que você tentou ser normal, traiu sua essência. Cada vez que escondeu sua sensibilidade, negou seu dom. Cada vez que fingiu não ver o que via, não sentir o que sentia, não saber o que sabia,
você assassinou um pouco da criança sábia que habita em você. Lembro do dia em que finalmente entendi que estava vivendo uma mentira. Estava numa festa, rodeado de pessoas, rindo de piadas que não achava graça, fingindo interesse em conversas vazias. E de repente me senti como um alienígena observando rituais humanos que não fazia sentido. Pensei, o que há de errado comigo? Por que não consigo ser como os outros? Só depois entendi que a pergunta certa era: porque os outros não conseguem ser como eu. Na Idade Média, o bobo da corte era o único que podia dizer a verdade ao rei. Enquanto nobres e conselheiros tremiam de medo, ele tinha liberdade total para expressar sua visão do mundo. E por quê? Porque sua loucura lhe dava acesso a uma realidade que outros não conseguiam ver. Foi aí que comecei a entender que minha diferença não era defeito, era dom divino. Minha sensibilidade extrema não era fraqueza, era a percepção aguçada do sagrado. Minha dificuldade em aceitar falsidade não era problema, era pureza de alma que se recusava a se contaminar. Minha recusa em fingir não era teimosia, era integridade cósmica. Lao Tzu disse: o sábio não é doente. Ele vê a doença da sociedade e se recusa a participar dela. O tolo entende isso. Ele não se adapta ao mundo doente. Ele mantém sua saúde espiritual intacta. Ele é o termômetro da autenticidade em um mundo febril de falsidade. Você conhece a história de Parsifal? Um jovem ingênuo que encontrou o Santo Graal. Algo que cavaleiros experientes e espertos não conseguiram. Sabe por quê? Porque sua pureza, sua inocência, sua recusa em jogar jogos sujos eram exatamente o que o Graal reconhecia. Sua simplicidade era sua sofisticação espiritual. Se você ainda está aqui, é porque existe um tolo dentro de você implorando para ser reconhecido. Aquela parte que sempre soube que você era diferente, especial, portador de uma visão única, mas que foi silenciada pelo medo da rejeição. Aquela parte que sempre sentiu que não cabia neste mundo, porque sua missão era transformá-lo. Minha loucura não era doença, era lucidez em um mundo insano. Minha sensibilidade não era fraqueza. Minha recusa em aceitar mediocridade não era queimosia, era sede de transcendência. Minha dificuldade em mentir não era problema social, era pureza de alma que se recusava a se contaminar. O tolo não é ingênuo, é inocente. Não é burro, é puro. Não é inadaptado, é avançado demais para um mundo atrasado. O tolo entende que a verdadeira sabedoria não está em se adaptar ao mundo, mas em manter sua essência sagrada intacta enquanto o mundo se transforma ao seu redor. Você sempre soube que era diferente, não foi? Sempre teve essa sensação de estar aqui por um propósito maior? Sempre sentiu que sua alma carregava memórias de algo mais elevado? Parabéns! Você é um tolo encarnado tentando despertar em um mundo que não te reconhece. E então, descobri os 3 segredos que todo tolo precisa saber para florescer neste mundo. Segredos que foram escondidos por séculos, que transformam sua diferença em superpoder. Segredos que vão te ensinar a navegar este mundo, mantendo sua essência sagrada intacta. Primeiro segredo: você é um canal, não um produto. Você não é alguém que precisa ser consertado. Sua sensibilidade não é defeito. É sua capacidade de captar frequências que outros não conseguem. Sua diferença não é problema. É sua assinatura cósmica única. Parei de tentar me encaixar. Parei de pedir desculpas por ser sensível. Parei de esconder minha natureza intuitiva. Parei de fingir que não via o que via, não sentia o que sentia. Resultado: pessoas que ressoavam com minha frequência começaram a aparecer.
Oportunidades que honravam minha natureza se manifestaram. Foi como sintonizar na estação certa depois de anos de estática. Quantas vezes você sentiu que tinha algo importante para compartilhar, mas ninguém estava pronto para ouvir? Quantas vezes sua intuição te mostrou coisas que só se confirmaram depois? Quantas vezes você soube a verdade sobre alguém antes mesmo de conhecê-la direito? Isso não é coincidência. É seu dom tentando se manifestar. Segundo segredo: sua vulnerabilidade é sua força. O mundo te ensinou que ser vulnerável é ser fraco, mas o tolo sabe que vulnerabilidade é coragem pura. É a coragem de manter o coração aberto num mundo que ensina a blindá-lo. É a força de permanecer sensível numa sociedade que premia a insensibilidade. Sua vulnerabilidade não é defeito, é sua superpotência. Brené Brown disse: vulnerabilidade é o berço da criatividade, inovação e mudança. Quando você para de esconder sua sensibilidade, você acessa níveis de criatividade e intuição que outros nem sonham. Sua vulnerabilidade é sua porta de entrada. É através dela que você acessa verdades que mentes blindadas nunca alcançam. Descobri que minha tentativa de me proteger estava me desconectando da fonte. Cada vez que eu construía uma barreira para não sofrer, também bloqueava minha capacidade de amar, de criar, de transcender. Quando abracei minha vulnerabilidade, minha vida se tornou uma obra de arte viva. Lembro da primeira vez que me permiti ser completamente vulnerável em público. Falei sobre minha luta, minha dor, minha busca. Esperava julgamento, mas recebi reconhecimento. Pessoas vieram me agradecer por ter coragem de dizer o que elas não conseguiam. Minha vulnerabilidade se tornou ponte para a alma dos outros. Terceiro segredo: você é um curador disfarçado. Todo tolo carrega dentro de si a capacidade de curar. Não necessariamente através de medicina ou terapia, mas através de sua própria presença autêntica. Sua capacidade de ver além das máscaras, de aceitar as pessoas como são, de ofertar compreensão sem julgamento. Isso é cura pura. Você é um curador que cura apenas sendo quem é. Quantas vezes pessoas se sentiram seguras para se abrir com você? Quantas vezes alguém disse que você a fez se sentir compreendida pela primeira vez? Quantas vezes sua presença trouxe paz para alguém que estava em tormento? Isso não é coincidência. É seu propósito cósmico se manifestando. Quando abracei esses 3 segredos, algo milagroso aconteceu. Parei de me sentir como um estranho e comecei a me sentir como um enviado. Parei de ver minha diferença como bardo e comecei a vê-la como missão. Parei de tentar ser normal e comecei a ser extraordinário. Minha vida se tornou uma constante cerimônia de despertar. O universo não comete erros. Vou ser completamente transparente com você. Quando aceitei minha loucura, o mundo reagiu. Algumas pessoas me atacaram por ser diferente demais. Outras me criticaram por não seguir as regras sociais. Mas algo mágico também aconteceu. Pessoas que eu nem sabia que existiam começaram a aparecer na minha vida. Pessoas que estavam esperando alguém como eu para se sentirem menos sozinhas. Descobri que minha normalidade forçada estava atraindo pessoas que não conseguiam me ver de verdade. Quando parei de fingir, essas pessoas naturalmente se afastaram. Foi doloroso no começo, mas foi libertador a longo prazo,
porque finalmente havia espaço para as pessoas certas chegarem. Você está cansado de representar um papel que não é seu? Cansado de esconder seus dons para não incomodar? Cansado de fingir ser menos do que é para se encaixar? Cansado de sentir que está desperdiçando sua essência numa vida que não reflete quem você realmente é? Eu entendo. Vivi essa exaustão existencial por anos. Joseph Campbell disse: o privilégio de toda uma vida é ser quem você é. Minha jornada de tolo não foi sobre me tornar alguém novo. Foi sobre me lembrar de quem eu sempre fui por baixo das camadas de condicionamento social. Foi sobre honrar a criança sábia que sempre soube que eu era diferente por uma razão. Minha sensibilidade se tornou minha maior força de trabalho. Minha intuição se tornou minha bússola de decisões. Minha diferença se tornou minha marca de autenticidade. Cada característica que eu considerava defeito se revelou um dom disfarçado. Nos relacionamentos, parei de esconder minha profundidade. Comecei a compartilhar minha visão de mundo, minha busca espiritual. Parei de fingir interesse em conversas superficiais. Resultado? Alguns relacionamentos se dissolveram naturalmente. Outros se aprofundaram de forma extraordinária. Descobri que quando você é autêntico, você atrai a autenticidade. Descobri que o mundo não precisava de mais pessoas normais. Precisava de mais tolos dispostos a serem autênticos. Precisava de mais almas corajosas que se recusassem a esconder sua luz. Precisava de mais canais limpos através dos quais o sagrado pudesse se manifestar. Precisava de mais pessoas como você que carregam dentro de si a lembrança de como o mundo pode ser quando honramos nossa verdadeira natureza. Ser um tolo não é sobre ser ingênuo. É sobre manter sua inocência sagrada intacta. Não é sobre ser inadequado. É sobre ser avançado demais para padrões ultrapassados. Não é sobre ser problemático. É sobre ser a solução que o mundo precisa. Não é sobre ser diferente, é sobre ser original numa época de cópias. Olhe para si agora. Reconheça o tolo que sempre habitou em você. Aquele que sempre soube que você era especial, mesmo quando o mundo tentava te convencer do contrário. Aquele que sempre carregou uma sede de transcendência, uma fome de autenticidade, uma necessidade de verdade. Mas preciso de preparar para o que vem. Preciso de contar sobre o preço e o prêmio de viver como um tolo autêntico, sobre o que você vai perder e o que você vai ganhar. Viver como um tolo tem um preço. Você vai perder pessoas que só conseguiam te amar quando você era pequeno. Vai ser incompreendido por mentes que não conseguem ver além do óbvio. Vai ser chamado de intenso, de profundo demais, de diferente. Mas aqui está o que você vai ganhar. Você vai acordar todas as manhãs sendo quem realmente é. Vai sentir a vida correndo nas suas veias como um rio. Vai descobrir que sua sensibilidade não é uma fraqueza, é um superpoder divino. Porque quando você para de se esconder atrás de máscaras sociais, quando você para de fingir que é normal, o universo conspira a seu favor. As pessoas certas começam a aparecer, os caminhos se abrem, a magia acontece. Eu escolhi viver como um tolo há anos. Perdi algumas pessoas pelo caminho, sim, mas me encontrei. Encontrei meu propósito, encontrei minha paz. E você? Você está pronto para ser quem realmente é? Para viver com a intensidade e profundidade que sua alma pede? Para ser o tolo que veio para ser neste mundo? A escolha é sua. Mas lembre-se, o mundo não precisa de mais uma pessoa normal. O mundo precisa de você, do seu você mais autêntico e mais intenso. Se este conteúdo te fez pensar, se te cutucou onde nada mais cutuca, se você se reconheceu nesta jornada do tolo, faça parte desta pequena e humilde legião. Inscreva-se no canal.
Isso mesmo, a mesma voz filosófica que te revela segredos e está pedindo sua inscrição. Eu ainda dependo do algoritmo para entregar meus vídeos a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essas palavras. E nos comentários, deixe apenas esta frase: minha hora chegou. Saberei que estou falando com quem é diferente dos outros. Meu mais sincero obrigado a quem viu até aqui. Até o próximo despertar.